Então, olá, meus queridos alunos, como é que vocês estão? Pois é, no vídeo de hoje vocês não vão me ver, não. Vocês só vão ver a tela do computador, porque foi por causa desse motivo que ontem eu não consegui enviar o vídeo a tempo. Então, aqui eu acho que vai ficar bem mais fácil. Numa próxima aula eu tento fazer um vídeo mais editado, mas isso aqui é para eu não perder tempo, porque senão eu não vou conseguir enviar o vídeo hoje, tá? Então vamos lá. Hoje a nossa aula é aí no capítulo, na página 72. Olha bem em cima, ó, tá na página 72, tá bom? Então pega o livro de vocês. Se não quiserem pegar o livro de vocês aí, pode acompanhar aqui mesmo, ó. Pra quê, né, professor? Pegar o livro se você tá mostrando o livro aí todinho. Pois é. Então essa aqui foi a atividade que vocês fizeram ontem, ó. Esse aqui foi o texto que nós lemos. Essa aqui foi a atividade que eu tenho certeza que vocês fizeram. Vocês adoram fazer atividade. Tenho certeza que quando o professor passa a atividade, vocês ficam assim, oh, Jesus amado. Graças a Deus o professor passou a atividade. Eu amo tanto fazer atividade. Pois é, por isso que eu passo as atividades para vocês. Então, tá aí, né? A nossa aula, nós vamos falar disso aqui, ó. Desse negócio aqui, essas palavras estranhas que vocês estão vendo aí, ó. Olha só como tá grandona aí a tela, tá? Então, nós vamos trabalhar a língua, ou seja, a gente vai falar sobre sentido das palavras. Vocês já ouviram falar nisso? O sentido das palavras? Toda palavra, ela tem um sentido, né? Ela tem um significado. Só que tem algumas palavras, tem horas que uma palavra tem um sentido, né, de uma coisa, aí essa palavra também pode ter outro sentido, dependendo da situação onde a gente estiver utilizando essa palavra, as palavras podem ter sentidos diferentes, tá bom? Então sempre isso pode acontecer. Depende do local onde a gente está usando as palavras podem ter sentidos diferentes. Então, mas também elas podem ter sentidos contrários umas das outras, né? E assim vai. Mas quem é que estuda esse sentido das palavras? Qual é a parte do português, né? A parte da língua portuguesa, que a gente vai estudar os diferentes sentidos que as palavras têm. Bem aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Tá aqui. Vou tentar fazer um quadrado. Deixa eu ver se eu consigo fazer um quadradinho aqui bonitinho. Acho que isso aqui, ó. Aqui, olha, dá para fazer, ó. Então tá aqui, ó. Vou fazer mais um, vou fazer mais outro, só para ficar bonitinho. Tá bem? Depois eu apago isso aqui. Então, olha aí, é a semântica. A semântica, ela é quem estuda o sentido das palavras. Então, eu vou até ler aqui junto com vocês, que está dizendo, ó. Semântica é a parte da gramática que estuda os aspectos relacionados ao sentido das palavras enunciados, a relação das palavras com o mundo e a produção de sentidos na linguagem. Alguns fenômenos tratados pela semântica e que você vai aprender nessa unidade são sinônimos e antônimos. Tá? Professor, não entendi nada. Pois é, agora eu vou explicar. Semântica estuda qual é o sentido daquelas palavras, a relação, ou seja, uma palavra não tem um sentido, por exemplo, se você falar assim, deixa eu pegar aqui uma palavra, se você, deixa eu pensar aqui, para não falar besteira, deixa eu pensar aqui, morto, né? Pronto, eu vou pegar essa palavra, morto, professor, que palavra feia, mas foi que veio aqui na minha cabeça, palavra morto. Qual é o sentido da palavra morto? Entendeu? Morto é um ser, né, que perdeu a vida. Pode ser um animal, pode ser uma pessoa. Perdeu a vida. Acabou. Não existe mais. Né? Aí vai existir agora só na memória. Então, morto. Uma pessoa que está sem vida. Né? Mas, saiba também que a palavra morto pode... Você sabia que a palavra morto também pode ter outro sentido? Pode ter o sentido de muito. Muito? A palavra morto tem um sentido de muito? Tem. Quer ver? Eu estou morto de fome. Olha aí. Ah, tá. Você está morto de verdade? Você está querendo dizer que você acabou com sua vida, você não tem mais vida, é isso? Né? Eu vou até colocar aqui a palavra aqui. Deixa eu procurar aqui. Vou ter que botar aqui, ó. Palavra morto. Morto significa sem vida, não é? Aí,
mas também morto pode significar muito, né? Quando a palavra morto tem esse primeiro sentido, eu posso utilizar nessa frase. Meu cachorro está morto. Olha aí. Meu cachorro está morto. Essa palavra morto tem um sentido de sem vida, não é? Agora, quando eu digo eu estou morto de fome. Eu acho que eu estou morto de fome também, sabia? Vamos lá. Essa palavra morto tem um sentido de estar sem vida. Você realmente está sem vida só de fome? Não. Você quer dizer que você está com muita fome. Então tem um sentido de muito, né? Então é isso aí, ó. Tá vendo? Como as palavras elas têm sentidos diferentes, elas podem ter sentidos diferentes dependendo do contexto. Pois é. Quem é que estuda esse sentido dessas palavras? É a semântica, tá? Então, toda vez que a gente vai falando de sentido das palavras, qual é o sentido que as palavras têm, a gente está fazendo um estudo semântico, tá bom? Apaguei aqui as linhas que eu coloquei naquela hora, tá? Então, beleza, ok? E nós temos algumas formas da gente estudar, né? Nós temos alguns fenômenos que a gente tem o chamado de fenômenos semânticos, né? Fenômenos semânticos, o que é isso? São maneiras que a gente tem para classificar a palavra dependendo do seu sentido. O professor não entendi ainda não. Ou seja, se a palavra tem um sentido tal, a gente chama que ela está um determinado fenômeno semântico. Se ela tem o outro sentido, é outro determinado fenômeno semântico. E nós temos dois fenômenos semânticos que nós vamos estudar aqui, ó. É os sinônimos e os antônimos. O que são sinônimos e antônimos? Vamos voltar bem aqui em cima no livro, bem aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Pronto. Eu vou ler um pouquinho disso aqui para você e aí eu vou explicar. Olha lá. Você aprendeu que podemos usar prefixos para formar novas palavras. Pensando nisso, repare na formação das palavras destacadas a seguir, retiradas da primeira carta que você leu. A parada deve durar o tempo estritamente necessário para o embarque e desembarque de passageiros. Como você sabe, o prefixo da palavra desembarque é des. E por meio dele surgiu uma nova palavra que tem um sentido oposto à primitiva, embarque. Essa ideia de oposição proveniente do sentido do prefixo des, que dá à palavra justamente essa ideia de contrariedade e negação. Além do prefixo des, há outros na língua portuguesa que também transmitem sentido contrário ou de negação. Observe o quadro a seguir e conheça esses prefixos. Tem um des, tem um ante, tem um in, né? O des que é desleal, desfazer, desocupar, ante, antiácido, antipatia, antiaero, in, im ou i. Ilógico, inaceitável, indecente, ilegal, impróprio. Ou seja, o que eu quero dizer aqui? Vocês viram, gente? Isso aqui nos remete à nossa aula lá de formação das palavras, né? Vocês viram o seguinte, que nós temos palavras primitivas, que elas dão uma determinada ideia, né? Por exemplo, eu tenho aqui a palavra próprio. Vou botar aqui, próprio. Eu tenho a palavra próprio, né? Muito bem, eu tenho aqui a palavra próprio. Aí, eu estou querendo criar uma palavra que seja o contrário dessa palavra próprio. Qual seria o desses prefixos mais adequado para eu colocar, para eu fazer a palavra contrário a próprio, né? Qual seria? Despróprio? Você já ouviu essa palavra? Despróprio. Será que é isso? Não. Vamos colocar outro prefixo. É antipróprio? Antipróprio. Já ouviu essa palavra? Eu não. Agora vamos esse outro. É incluir assim, impróprio, e impróprio com M ou impróprio. Qual é? 3, 2, 1, pensando. Certo. Você falou impróprio com M, está correto. Porque M é antes de P é M, tá? Aprenda isso aí. Antes de P e B é M. Então, ó, impróprio. Já ouviram essa palavra? Ah, tá, já. Então, esse prefixo aqui, ele criou uma nova palavra que é o contrário dessa outra palavra aqui primitiva. Isso aqui é a palavra primitiva, tá? Próprio. E essa aqui é a palavra derivada.
tá bom? É uma derivação que prefixal, porque eu coloquei um prefixo antes, tá bom? Essa palavra, ela foi criada através da derivação prefixal, porque eu só colocar um prefixo aqui e criou uma nova palavra, próprio e impróprio. E vocês reparam que essas palavras aqui são adversárias, ou seja, elas são contrárias umas às outras, uma à outra, né? Eu apaguei o X. Elas são contrárias uma à outra, tá bom? Então, olha aí, que legal, né? Tem um próprio e tem um impróprio. São palavras completamente diferentes entre si. Muito bem. Se eu tenho palavras que são diferentes entre si, olha só o que vai acontecer. Deixa eu procurar bem aqui assim. Pronto. Quando nós temos palavras que são contrárias, temos os sentidos contrários, elas podem ser formadas por esses prefixos aqui que a gente já viu, né? Elas expressam uma noção de negação, ou seja, de contrariedade. As palavras que foram criadas com esses prefixos aqui, des, ante, in ou im, com esses aqui, elas se transformam em palavras contrárias à palavra primitiva, né? Então, o que eu posso dizer com isso aqui é que quando eu tenho uma nova palavra criada com esses prefixos, eu vou ter uma palavra que eu vou dizer que ela é o antônimo, vou ter os antônimos, tá? Antônimos, o que é? É uma palavra que é contrária a outra palavra, tá? Então, se eu perguntasse assim, ó, qual é o antônimo de próprio? Vocês vão dizer que é impróprio, tá? É só você colocar um desses prefixos aqui para criar antônimos, ou seja, para criar palavras contrárias. Vamos criar outros antônimos aqui com esses prefixos? Vamos lá. Vamos colocar aqui uma palavra primitiva. Vamos botar preparado, preparado. Para criar o antônimo, pense aí qual é o prefixo que eu tenho que colocar para criar o antônimo de preparado. É o des, preparado. Olha aí, legal. Certo? Vamos colocar aqui, vamos botar higiênico, né? Higiênico é uma palavra primitiva, muito bem, né? Para eu criar a palavra, um antônimo de higiênico, eu boto anti-higiênico, tá? Anti-higiênico. Ô menino, não faz uma coisa dessa não, não coloca o dedo no nariz não, nojento. Isso é anti-higiênico. Olha aí que bonito, né? Fica até bonito a gente falar. Isto é anti-higiênico, menino. Não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. A mãe de vocês gritando coisa. Isso é anti-higiênico. Para com isso. Vocês estão se acabando de rir da minha doidice. Vamos lá, continuando. E o in, vocês já viram aí, né? Para criar o in, você tem aqui o in próprio, né? Então, olha só. Eu tenho aqui as palavras primitivas, né? E eu tenho aqui as palavras derivadas, que são, na realidade, elas são os antônimos. Então, vou até botar aqui em cima, ó. Primitivo. E aqui na frente eu vou ter os antônimos. Antônimos, tá? As palavras primitivas, o primitivo e os antônimos das palavras primitivas. Tá bom? Então, antônimo é a palavra contrária a ela, tá bom? Quando isso acontece, quando a gente fala que há essa relação, nessas duas palavras tem relação uma com a outra, né? A relação de serem contrárias umas às outras. Nós dizemos que aqui é uma antonímia. Então, a relação entre dois antônimos é chamada de antonímia, certo? Então, a antonímia é a relação entre duas palavras que são antônimas umas das outras. Beleza? Ótimo. Tenho certeza que vocês entenderam, ok? Só que, para criar antônimos, não precisa somente vocês criarem antônimos com prefixos. Existem muitas palavras que você pode criar sem precisar colocar prefixos. Ou seja, já são palavras antônimas, né, próprias umas das outras, tá? Por exemplo, tá bem que os exemplos aqui no livro, ó. Eu tenho um magro. Qual é o antônimo de magro? Gordo. Qual é o antônimo de gordo? Perdão, qual é o antônimo de alto?
Baixo, qual é o antônimo de dia? Noite, qual é o antônimo de bonito? Feio, e assim por diante. Tá? Então, olha só. Essas palavras aqui, vocês estão vendo que são palavras totalmente diferentes. São palavras totalmente diferentes entre si. Elas não são... Os antônimos não são palavras derivadas umas das outras, tá? Não são palavras derivadas. Por exemplo, gordo não é derivado de magro, tá? Você não tem aí nenhum prefixo nem nada, tá? Entre elas. São simplesmente palavras com uma construção totalmente diferente, mas que ainda assim são antônimos, né? Nós temos uma relação de antonímia aí. Beleza. Continuando, vamos lá. Então a gente já viu os antônimos, né? Agora a gente vai para os sinônimos, né? O que são sinônimos? Olha, vocês vão achar meio estranho isso aqui, mas é uma das coisas mais legais que tem para mim são os sinônimos, tá bom? É uma coisa que no português, gente, os sinônimos ajudam muito, 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 muito. Sabe assim, mas ajuda mesmo bastante, de verdade. O que são sinônimos? São palavras que têm os mesmos sentidos. Então, sinônimos são palavras que apresentam sentidos equivalentes em determinados contextos. Ou seja, são palavras que têm o mesmo sentido, tá? Já já vou dar um exemplo para vocês. Então, a relação entre dois sinônimos é chamada de sinonímia, tá? Assim como tem a antonímia, que é a relação de antônimos, a sinonímia é a relação de sinônimos. Então, vamos ver aqui vamos ver aqui, por exemplo, alguns sinônimos. Eu vou colocar aqui. Eu vou colocar uns sinônimos que tem aí no livro de vocês, né? Já já vou apresentar lá o livro de vocês. Vamos pegar aqui sinônimos. Por exemplo, casa. A palavra casa. Vamos pensar numa palavra que tenha o mesmo sentido de casa. Moradia, não é? Outra, lar. Outra também, deixa eu pensar. Residência. Outra, domicílio. Domicílio. Olha só esse tanto de palavras. Todas essas palavras se remetem a uma casa, né? Deixa eu ver se eu consigo desenhar uma casa aqui. A uma casa. Tudo isso aqui é uma casinha. Não consigo desenhar aqui, não. Enfim. Então, todas as palavras aqui são palavras sinônimas, porque elas têm o mesmo sentido. Quando você fala em casa, você pensa na sua casa. Você fala em moradia, você pensa na sua casa. Você fala no seu lar, você pensa na sua casa, onde você está nesse momento. Você fala em residência, você pensa na sua casa. Você fala em domicílio, você pensa na sua casa. Meu Deus do céu. Professor, então para que eu tenho esse tanto de palavra? Não fica mais complicado? Eu tenho esse tanto de palavra aí para me referir a uma só coisa. Por que eu não uso só uma? Só uma palavra mesmo, só a palavra casa? Pois é, gente. Aí é que vem a questão do sentido das palavras. Veja só. Tem alguns momentos, vai ter alguns momentos que você vai precisar utilizar a palavra casa. Vai ter outros momentos que você vai ter que utilizar a palavra moradia. Vai ter outros momentos que você precisa utilizar a palavra lá, residência, e outros momentos, domicílios. Então é para isso que existem sinônimos. E é muito importante que vocês leiam, aprendam, tenham o hábito da leitura, porque quando a gente lê, a gente aprende palavras novas, tá? Então olha só, eu vou mostrar todos os momentos que vocês podem utilizar essas palavras aqui. Por exemplo, veja só. Minha, eu vou botar asterisco. Então, fica na rua de trás. Beleza. Ele estava... Não, eles estão precisando de uma nova TAM. Que bom chegar
ao meu tan. E o outro é o deputado foi encontrar, não, o deputado recebeu seus assessores em sua TAM. Nós fazemos entrega a TAM. Pronto. Aqui eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5 palavras. Perdão, 5 frases, tá? Veja só que cada uma dessas frases, ela tem um contexto diferente, tem assim um momento diferente, tá? E é o seguinte, nós vamos ter que utilizar essas palavras aqui em momentos diferentes. Vamos ver qual é a palavra mais adequada. Se eu digo aqui, ó, nessa primeira frase, minha casa, moradia, lar, residência ou domicílio, qual seria dessas palavras mais adequada para você utilizar nessa frase? Pensa aí. Certo, pensaram. Certo, lá, vamos lá. Pensaram. Então, nessa primeira frase aqui, qual seria a mais adequada? Minha casa, minha moradia, minha lar, minha residência ou minha domicílio? Bom, eu poderia dizer minha casa fica na rua de trás, minha moradia fica na rua de trás, minha residência fica na rua de trás, ou minha domicílio não dá, né? E nem minha lar. Ou casa, ou moradia, ou residência, né? Se eu falar casa, se eu botar aqui casa, minha casa fica na rua de trás. Fica assim uma frase informal, né? Fica uma frase simples. Pronto. Minha casa fica na rua de trás. Então, eu acho que ficaria bem adequado eu colocar a palavra casa. Se eu botar a palavra moradia, olha só como fica mais chique, né? Tem o mesmo sentido, mas a palavra fica um pouco mais sofisticada. Ó, minha moradia fica na rua de trás, tá? Se a sua intenção for falar desse jeito mais bonito mesmo, então você pode botar moradia nessa frase aí, né? Minha moradia fica na rua de trás. Eu prefiro usar casa. Minha casa fica na rua de trás, que ela fica direto. Porque imaginei onde é que fica a tua casa. Ah, minha casa fica na rua de trás. Você não vai falar, minha moradia fica na rua de trás, né? Tá bom. Mas dá certo. Agora eu posso botar residência. Residência. Minha residência fica na rua de trás. Mas aí já fica sofisticado até demais, né? Minha residência fica na rua de trás. Olha, pelo amor de Deus, se você estiver conversando com um colega seu, né, converse de uma forma mais informal. Porque fica, ele vai... Sinceramente, se você chegar falando pra mim desse jeito, eu vou dizer assim, só quer ser. Tu só quer ser, né? Que fica falando aí desse jeito aí, é todo chique. Não sei. Não precisa falar isso assim, né? Deixa essas palavras residência, domicílio, essas outras momentos pra depois, tá? Pra outros momentos. Então, pra ficar mais simples, bota casa. Pronto, ó. Minha casa fica na rua de trás. Fica bem mais simples, né? Beleza. Na próxima frase, pensa aí. 1, 2, 3, pensou? Certo, vamos lá. Eles estão precisando de uma nova casa. Olha aí. Fica bem mais simples, né? Digamos que sejam umas pessoas necessitadas, umas pessoas que perderam a sua casa, infelizmente houve uma enchente na sua cidade e a sua casa foi demolida. E aí eles precisam de uma nova casa. Aí você vai chegar vai falar essa frase de uma maneira mais emotiva. Deixa eu até botar bem aqui assim nessa primeira, uma maneira sentido. Qual é o sentido dessa frase? Sentido simples, né? Agora, nessa segunda frase, ela vai ter um sentido emotivo. Olha só que legal, vai ter um sentido mais emotivo. Porque a gente está falando de umas pessoas que perderam sua casa, perderam o seu lar, né? Então, como é que eu... Para dar esse sentido de mais emoção, como é que eu falaria essa frase? Eles estão precisando de uma nova casa. Mas olha só como ficaria mais bonito se eu botasse no lugar de casa, aí sim, se eu botasse moradia, tá? Olha que ficaria mais emotivo ainda. Eles estão precisando de uma nova moradia. Olha aí, viu? O sentido muda, é a mesma coisa, mas o sentido muda, tá? Beleza? Vamos pro próximo. Imagine que você está viajando, você
Faz dias que você não vai para casa, né? Você gosta tanto lá do aconchego da sua casa. Aí você quer falar essa frase em um sentido de afetividade. O que é atividade? Afetividade. Afetividade é carinho, é amor, vamos dizer assim, né? Então, olha, afetividade, um sentido de afetividade e carinho. Qual dessas palavras seria mais adequada para dar esse sentido? Ah, que bom chegar ao meu casa. Casa? Ficaria adequado se eu botasse casa? Não. Ao meu moradia? Não. Ao meu lar? Ah, olha aí, ó, que fica bonito. Ah, fazia tanto tempo que eu não vinha para cá. Ah, que bom chegar ao meu lar. Então, eu tive o sentido de afetividade, de carinho, de amor, né, de afeto. Ah, que bom chegar ao meu lar, né? Legal. Nessa próxima frase, qual é o sentido que a gente pode aplicar nela? É um sentido de informação, né? Vamos dar um sentido assim mais direto, um sentido que a gente tá é um jornalista que ele tá dando uma notícia de que o deputado tá lá em isolamento por causa do coronavírus. Né? E aí ele precisou receber alguns assessores para ter uma reunião, né? Aí o jornalista falou, ó, o deputado recebeu os seus assessores em sua casa. Pode ser casa? Em sua casa. Em sua pode ser moradia. Em sua residência. Em sua domicílio não dá, né? Lá e domicílio nesse caso não dá, porque é sua e é feminino, então é sua casa, moradia e residência. Em sua residência, qual desses seria mais adequado? Residência, não é? Olha aí, ó. Para dar um sentido assim de mais informativo, um sentido mais jornalístico, ficaria bem mais bonito se colocasse a palavra residência. Então, ó, o deputado recebeu seus assessores em sua residência. Ficaria mais chique, né? Entendeu? Muito bem. Agora, essa última aqui, ela tem um sentido, vamos pensar aqui, ela tem um sentido de, vamos botar aqui, ó, de propaganda. Propaganda. Tem um sentido assim de propaganda. A gente quer fazer uma propaganda e nós estamos lá, ó, nós fazemos entrega à casa. A casa, ficaria legal desse jeito? Não, professor, ficaria estranho. Vamos botar entrega à moradia, entrega lá, entrega... Não, entrega a domicílio. Entendeu? Ó, a domicílio. Tá bom? Ok? E aí fica bem mais adequado se a gente escrever dessas formas. Então, na primeira frase, para dar um sentido simples, é casa. Sentido emotivo, moradia. Sentido de afetividade, lar. Sentido de informação, residência. Sentido de propaganda, domicílio. Agora, para finalizar, nós temos outra informação. Outra coisa que a gente precisa também analisar. Quando você está escrevendo um texto, não é muito interessante que você repita demais as palavras. Então, por exemplo, se eu digo assim, ó, João estava em sua casa com sua mãe. De repente, a campainha toca e ele saúda a pessoa. Perdão, e de repente a campainha toca, vírgula. Ele saúda a pessoa e fica feliz por ela estar visitando o seu quê? O seu lar. Olha só. Bem que no início eu falei casa. Bem que eu já falei lar. Olha só como o sentido dá. João estava em sua casa, que é um sentido simples, né? De repente a campainha toca, ele saúda a pessoa e fica feliz. Olha só, que agora um sentido mais de carinho, de emotividade. Então, para transmitir esse sentido, eu não vou falar casa de novo, ainda mais porque aqui é o seu, é masculino. Então, é o seu lar, fica mais bonito se eu falar isso aqui.
Olha só, João estava em sua casa com sua mãe. De repente a campainha toca, ele saúda a pessoa e fica feliz por ela estar visitando o seu lar. Olha aí, fica bonito, né? Desse jeito. Deixa eu ver o que mais. Depois, acho que eu vou parar por aí. Se a gente fosse continuar escrevendo, porque o vídeo já está ficando grande, então eu tenho que parar. Então, se a gente fosse continuar escrevendo, a gente ia perceber que vai ter momentos ali no texto em que eu não posso ficar utilizando o tempo todo a palavra casa, só a palavra casa, a palavra casa, a palavra casa, 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 casa. Não. Para não ficar repetitivo, casa, 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 eu posso uma hora botar casa, hora botar lar. Em outro momento lá do texto eu falo moradia, em outro momento do texto eu falo residência, dependendo do sentido que você quer expressar para essa palavra, tá bom? Aí no livro, você pode ler essa parte aqui, ó, na página 75, né? Essa parte aqui, ó. Tá bom? Você leia essa parte aí que também já vai estar se referindo a essa aula. Tá bom? A mesma coisa. Tudo que eu falei isso aqui para você vai estar explicado aí também. E, gente, para finalizar, vocês vão fazer essa atividade aqui. Deixa eu ver se tem atividade. Tem, tá aqui. Certo, deixa eu ver. Meu Deus do céu. Deixa eu ver se eu vou passar essa atividade aqui para vocês mesmo. Vou sim. Para finalizar essa atividade aqui, ó. Tá bom? Página 78. Eu vou passar bem devagar. E aí no link da descrição também tem o link para você fazer essa atividade. Essa atividade que vocês podem me entregar, eu vou botar lá o dia para vocês entregarem, tá bom? Quer dizer, eu vou fazer o seguinte, eu vou ser bonzinho com vocês, eu não vou dar prazo para vocês me entregar essa atividade, tá bom? Vocês respondam ela aí, eu vou passando bem devagar aqui, ó, para vocês verem. Vocês vão respondendo essa atividade. No dia que vocês terminarem, vocês respondem ela aí no link, tá bom? Tem muita coisa legal nessa atividade aqui, tá bom? Terceira questão. Ok? Vai dando pausa aí no vídeo e vai lendo as questões. No link só vai estar o número da questão. Eu não sei se vai dar para eu colocar vai dar para eu colocar todas as perguntas do jeito que eu fiz no outro, tá? Mas se eu não conseguir, vocês façam aí só desse jeito que tá aí, tá bom? Vocês colocam só as respostas lá, tá bom? A quarta questão tá aí. É muita questão, viu? Vão fazendo aí. A quinta questão. Sexta questão. Aqui vocês leiam. Vou parar bem aqui, ó, para vocês lerem esse texto. Mário Sérgio Cortella e ele. Sétima questão. Pausa. Oitava questão. Pausa. Nona questão. Décima. 11ª. 12ª. E acabou. 13ª. Certo? Vocês respondam essa atividade. Não tem prazo para vocês me entregarem, tá bom? Mas façam, tá bom? Quando eu lembrar, eu falo assim, ó, gente, faz aquela atividade lá que eu passei para vocês daquela página lá, tá bom? Deixa eu só para finalizar agora, essa atividade aqui da página 78, tá bom? Fiquem com Deus, a gente se vê na próxima aula. Beijos para todos.